nós ministramos sobre colaborar com Deus. Acaba que essa mensagem de hoje possa ser até uma continuação daquela, mas colaborar com Deus, nós falamos sobre não atrapalhar aquilo que Deus já projetou para nós, não é? Vivendo uma vida de obediência, sem desviar para rumo nenhum, mas focar naquilo que Deus falou e aguardar o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Isso é colaborar com Deus. Mas o nosso tema de hoje, seja feita a tua vontade, diz respeito a desejar a vontade do Senhor, a dizer sim para a vontade do Senhor. Amém? Talvez alguém possa dizer assim: Pastor Carlos, mas qualquer pessoa vai dizer sim para a vontade de Deus? Vai não, irmãos. Qualquer pessoa em sã consciência, ela vai desejar a obra de Deus, a vontade de Deus. É impossível alguém rejeitar a vontade de Deus. Na verdade, não é impossível não, irmãos. Tem muita gente por aí que rejeita a vontade de Deus. Diga misericórdia. Mas o nosso tema é: seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer algo também. Seja feita a tua vontade não é aquele jargão, seja o que Deus quiser. Você já ouviu esse jargão? Talvez já até falou ele. Seja o que Deus quiser. É um jargão legal, né? É poderoso esse jargão. Só que, seja o que Deus quiser, acaba sendo uma frase solta. Palavras soltas. Eu vou entrar nesse carro aqui, vou viajar nele sem freio, e seja o que Deus quiser. Meu Jesus. Eu vou andar de madrugada por aí, e seja o que Deus quiser. E não é assim. Existe um processo de responsabilidade, de consciência. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus, e descobrindo qual é a vontade de Deus, eu preciso dizer sim para ela. É assim que funciona. Não é simplesmente viver a vida dizendo seja o que Deus quiser. Fulano, vamos para a igreja? Seja o que Deus quiser, eu acho que eu vou. Entrega a vida para Jesus, seja o que Deus quiser, eu acho que um dia eu quero entregar. Não, não é assim. Repetindo, eu descubro qual é a vontade de Deus, e descobrindo, eu digo sim para ela. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Nós vamos ver um texto bem conhecido, mas conhecido mesmo, que é a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 a 13, que diz: vocês orem assim. Jesus está ensinando os seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Vocês orem assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem aqui já fez essa oração, diga amém. É a oração universal. Até quem não crê em Deus, eu acredito que já fez essa oração, querendo ou não. Numa empresa se faz uma oração como essa, numa escola, numa faculdade,
num hospital. É a oração universal. E o versículo 10 traz o nosso tema, onde Jesus, a oração do Pai Nosso, ela não é para ser uma repetência. Eu vou orar o Pai Nosso 15 vezes por dia porque vai me ajudar. Não, quando Jesus ensina antes do Pai Nosso, Ele dá outras dicas. Depois leia lá, Mateus 6. E uma das dicas que Jesus dá, Ele diz assim: as vossas orações não precisam e nem podem ser vãs repetições. Não é um mantra. Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Não, está ficando doido. Já pensou? A Radassa olhar para mim quando ela começar a falar e dizer: pai, me dá uma manga, me dá uma manga, me dá uma manga, me dá uma manga. Eu digo: vou levar para terapia, minha filhinha. Já pensou, irmãos? É dessa forma que tem gente que quer fazer com Deus. E Jesus já falou lá, Mateus 6. Não use de vãs repetições, achando que dessa forma vai ser ouvido. A oração é algo inteligente, é consciente. Uma outra dica que Jesus dá é: entra no teu quarto. Não é que a oração só funciona no quarto, mas Ele está dizendo: entra num lugar apropriado. Se concentra no que você vai fazer. Vai orar? Se concentra nisso. Amém? E queridos, Jesus ele dá algumas dicas antes do Pai Nosso. E ensinando o Pai Nosso, Ele dá um roteiro de oração. A oração universal chamada Pai Nosso é um roteiro de oração. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas no versículo 10, um dos roteiros da oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade. Ou seja, é um dos elementos que precisa conter na minha e na sua oração. É uma das coisas que precisam conter na nossa caminhada de relacionamento com Deus. O quê? O cumprimento da vontade dEle. O cumprimento da vontade de Deus na minha e na sua vida, queridos, vem em primeiro lugar. Amém? É bonito falar isso e ouvir também. Só que na hora de fazer, algumas pessoas pensam duas vezes antes de dizer sim para a vontade de Deus. Então o versículo 10 deixa claro: seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Ou seja, o que o Senhor decide que aconteça no céu, decide aqui também. O que o Senhor decide que vai acontecer no céu, decide na minha vida também. Só que fazer essa oração, irmãos, fazer ela e viver ela, é completamente diferente. Todo mundo conhece, quando eu digo todo mundo, a maioria, né? Muita gente conhece essa oração. E quando chega no versículo 10, ninguém pula o versículo 10. Todo mundo fala de boca cheia: seja feita a tua vontade. Só que são coisas diferentes. Ler o versículo 10, orar o versículo 10 e realmente viver essa vontade de Deus quando ela chega nas nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, nós vemos a frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que não é apenas uma frase bonita. Não é apenas uma frase bonita, mas uma das petições mais profundas e desafiadoras que podemos fazer a Deus. Você percebeu aí? É uma das petições mais profundas que alguém pode fazer a Deus. Ou seja, entendendo isso, é importante a gente pensar se a gente vai continuar pedindo isso ou não. Tem coisa que a gente faz no automático, dentre elas certas orações. Eu não sei se você conhece,
Mas uma das canções que muito falou comigo há uns anos atrás, uma canção do David Keelan, que o Ministério Apacentar também canta, que diz: abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos prazeres, eu abro mão de tudo por ti. Irmãos, pense numa canção forte de se cantar. Só que se o ministério de louvor subir aqui e começar a cantar ela, a igreja toda vai cantar. E às vezes a gente canta sem nem saber o que está dizendo. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo, eu abro mão dos prazeres por ti, eu estou apaixonado. Aí na hora que Deus ouve você cantando isso, e chega com um teste, alguém diz assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que eu disse aquilo? Por que que eu cantei aquilo? Então diga para a pessoa que está do seu lado aí: cuidado com o que você canta e com o que você ora. Tem certos momentos que é melhor ficar calado. Às vezes o pregador está aqui, né? E ele vai rompendo na ministração. Aí ele pergunta: quem aqui abre mão da sua vida por Jesus? Aí o povo: eu. Cuidado com esse eu. Cuidado com essa mão levantada. Pode ser algo muito perigoso, se você não sabe o que você está dizendo. Agora, se você sabe, levante as mãos e os pés. Amém? Seja feita a tua vontade. Não é só uma frase bonita, é uma das maiores petições e profundas que nós fazemos a Deus. Você já parou para pensar no que essa frase significa? Que se cumpra a tua vontade. Sabe o que é que significa? Significa que se Deus chegar para mim e falar assim: Carlos, eu quero levar a Radassa essa noite, eu disse para ele: que se cumpra a tua vontade. Irmãos, vai ser fácil para mim dizer isso? É como se Deus chegasse para a pastora Olívia e falasse: hoje à noite eu quero levar o Naldo. Seria fácil para a pastora Olívia dizer assim: que se cumpra a tua vontade? Você está entendendo como é uma oração perigosa? Mas e se é a vontade de Deus? É por isso que tem gente que se fere com Deus. Você sabia disso? Tem gente ferida com Deus, porque ele chega para fazer a vontade dele, e nem sempre a vontade de Deus nos agrada. E quando Deus chega para fazer a vontade dele, que não é da vontade da pessoa, e ele faz, ela se fere com ele. Eu não creio mais em Deus. Eu não adoro mais a Deus. Por quê? Porque ele levou a minha avó. Eu orei para ele não levar e ele levou. Porque ele levou meu pai. Eu orei para ele não levar e ele levou. E agora eu estou ferido com ele, eu não creio mais nele, eu não adoro, eu não piso mais numa calçada de uma igreja. Está cheio de gente assim, irmãos, no mundo. Sabe por quê? Porque Deus chegou para fazer a vontade dele, e não era como ela queria. E ela se feriu. E sabe o que mais? Deus continua sendo Deus. Ele não depende que eu creia nele para ele ser Deus. Ele é Deus. Ele não depende que eu o adore para que ele seja Deus e adorado pelos seres celestiais e por muita gente nessa terra. Se eu deixar de crer em Deus, ele continua sendo Deus e adorado. Se eu me ferir com Deus, ele continua sendo Deus e celebrado em todas as nações e de eternidade em eternidade. Então, se eu me firo com Deus, quem perde sou eu. Se eu deixo de crer nele por algum motivo, quem perde sou eu.
A vontade de Deus, irmãos, ela é soberana. Ela é soberana. É bem verdade que o nosso clamor, a nossa oração, ela pode tocar o coração de Deus? Pode. A Bíblia diz que um dia Moisés falou para Deus que não ia numa determinada jornada, se Deus não fosse. Deus disse que mandaria um anjo. E Moisés olhou para Deus e disse assim: se o Senhor não for, eu não vou. E Deus mudou de ideia. Um clamor de um homem, uma atitude de um homem apaixonado pelo Senhor fez ele mudar de ideia. O Senhor olhou para Moisés e disse assim: tá bom, Moisés, eu vou contigo. Mas é toda vez que Deus muda de ideia? É toda vez que a vontade de Deus vem e alguém ora e clama, chora e se esperneia e ele vai mudar de ideia? Não. Quando o profeta chegou para o rei Ezequias e disse: põe em ordem a tua casa, porque o Senhor vai te levar. Ezequias se vira para a parede, clama, e o profeta volta e diz assim: o Senhor disse que vai te dar mais 15 anos de vida. O clamor de Ezequias tocou o coração de Deus. Mas é toda vez que o nosso clamor toca o coração de Deus? É não. A minha função é orar, é clamar, é buscar. E a função de Deus é decidir o que Ele vai fazer, ponto. Se Deus decidir algo que vai me beneficiar, amém. Se Ele não decidir, amém também. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é bom em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. É fácil orar por isso quando as coisas vão bem. Mas o que acontece quando a vontade de Deus parece contrária à nossa? Se você ora para Deus curar alguém e Ele não curar, se você ora por uma porta de emprego e Ele não abrir, ou se Ele não abrir no momento que você quer, ou se Ele não abrir na empresa que você sonha, a minha intensidade em orar, seja feita a tua vontade, precisa continuar. Ou que Deus vai fazer algo que me agrade ou não, ou que vai acontecer algo que me agrade ou não. A minha intensidade em dizer, seja feita a tua vontade, ela precisa continuar. Por mais que doa, por mais que não me agrade, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, me agradando ou não. Naquele momento, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Pastor Carlos, mas como assim? Como é que a vontade de Deus é boa levando alguém que a gente ama? Como é que a vontade de Deus é boa fechando as portas de um emprego para alguém? Ô irmãos, Deus sabe o que faz. Um dos parágrafos que nós temos aqui diz o seguinte: enquanto a gente vê uma parcela do projeto, Ele enxerga o projeto todo. Você está entendendo? Enquanto nós enxergamos uma pequena parcela, Ele enxerga o projeto todo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Existe um desafio em entregar esse controle nas mãos do Senhor. A vontade humana é, por natureza, autocentrada. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. É isso que nós queremos. A gente quer orar segunda-feira por uma porta de emprego para ela se abrir terça-feira. A gente quer orar por uma resposta terça-feira e ouvir a resposta quarta-feira. A gente quer pedir uma bênção
quinta-feira, para essa bênção chegar na nossa mão sexta-feira. É assim que a gente quer. Tem que acontecer do meu jeito, como eu estou pedindo, no momento em que eu estou precisando, e eu quero agora. Essa é a mentalidade humana. Eu já contei outras vezes aqui e repito. Uma vez uma pessoa chegou, eu estava numa célula, numa reunião, e a pessoa chegou e disse assim, uma irmã, ela disse: olha, eu montei um empreendimento, tem outros empreendimentos próximos a mim que estão crescendo e rompendo, e eu dou até o final do ano para o Senhor prosperar o meu empreendimento. Se Ele não me prosperar, eu saio da igreja. Eu ouvi isso, eu estava lá. Se Ele não prosperar o meu empreendimento, eu saio da igreja. Em outras palavras, essa mulher disse: que se cumpra a minha vontade e não a tua. Tem gente agindo dessa forma, irmãos. Tem gente orando o Pai Nosso, mas na mente dele ele está falando é isso: Senhor, que se cumpra a minha vontade e não a tua, que seja do meu jeito e não do teu, que seja na minha hora e não na tua. É assim que algumas pessoas estão orando na mente. Talvez a boca está falando a coisa certa, mas a mente está pensando da forma que eu estou narrando para vocês. E a nossa carreira, é a nossa carreira que muitas vezes nós pensamos, é no casamento, é nos planos, é nos projetos, é no eu, é para mim, eu quero, eu preciso. Vai ser bênção para mim, eu entendo que vai ser bênção, eu creio que vai ser bênção, eu creio que vai dar certo. Senhor, faz. Tem gente que nem se aconselha mais com Deus, ela só determina. Senhor, eu quero esse emprego. Ela não pergunta: Senhor, esse emprego é bom para mim? Não, ela já chega determinando: eu quero esse emprego, eu quero casar com essa pessoa, eu quero morar naquela cidade, eu quero comprar esse carro. Já chega determinando. Ela não tem mais um diálogo de dizer: Senhor, me orienta, Senhor, me instrui. E no final dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Imagine alguém que tem um sonho de comprar um carro. É um sonho grande? É. Para quem não possui carro, é. Alguém que tem um sonho de comprar um carro. Aí ele vê uma fagulha de porta aberta. Aí ele entra de cara. Nem ora. Ele viu uma fagulha de uma porta aberta. Ele já acha que Deus está no negócio. Ele não diz: Senhor, me ajuda, me orienta. É esse carro para me comprar? É agora para me comprar? É dessa forma que é para me comprar? A pessoa coloca a vontade dela ou a necessidade dela em primeiro plano e entra na dívida. Eita, que bênção, Deus abriu as portas. São só 200 parcelas de 5.000. Só, né? Que Deus maravilhoso, irmãos. Quero contar um testemunho. Comprei um carro e são só 200 parcelas de 5.000. Que Deus abriu as portas. Deus? Eu acredito que não foi Ele. Só que a pessoa não ora. Ela não pergunta para Deus, ela não busca um aconselhamento dele, um direcionamento, e nem finaliza a oração dizendo: que se cumpra a tua vontade. Queridos, quando eu fui ministrado por essa frase, eu nunca mais deixei de usá-la. Se eu vou comprar um carro, eu digo: que se cumpra a tua vontade. Se eu vou tomar uma decisão pequena, média ou grande, eu digo: que se cumpra a tua vontade. Eu já recebi muitas propostas na minha vida,
propostas de A, de B, de C. E eu agradeço a Deus, mas eu oro a Deus dizendo: Senhor, que se cumpra a tua vontade. E vou descansar, irmãos. Se você quer conhecer alguém que não é ansioso pelo dia de amanhã, é o que vos fala. Se alguém chega para mim hoje e diz assim: Pastor Carlos, eu tenho uma bênção para lhe entregar. Irmãos, ele pode me entregar hoje à noite ou daqui a um ano. Eu vou dormir tranquilo, eu vou pregar tranquilo, eu vou para casa tranquilo depois desse culto. Agora tem gente que, se eu falar assim: quero sentar com você depois do culto, acabou o culto. Ou se eu falar: quero sentar com você quarta-feira depois do culto, não dorme nem hoje, nem segunda e nem terça. E nem quarta, né? Queridos, a gente precisa aprender a descansar. Descansar no Senhor. Entender que Ele domina todas as coisas, que Ele está no controle. Tem uma canção que diz assim: Deus ainda está no controle. Não, não é ainda, é sempre. Deus sempre está no controle. Ele não perdeu e nem vai perder o controle da situação. Ele está trabalhando e Ele sabe o que faz. Só basta que eu aguarde, só basta que eu creia, só basta que eu confie no plano dEle. Amém? Então nós temos esse desafio de entregar o controle nas mãos do Senhor. Algumas pessoas têm medo de fazer uma oração como essa. Imagine só, um casal de namorados, apaixonados, querendo caminhar para o noivado, para o casamento, dobrar os joelhos e fazer essa oração: Senhor, nós nos amamos, queremos casar, mas que se cumpra a tua vontade. Se o Senhor não tiver na nossa história, que a gente se separe e vá cada um para um canto. Quem é o casal de namorado e de noivo que faz uma oração dessa, irmãos? Tem que ter muita coragem para fazer isso. Normalmente a oração feita por um casal de namorados e de noivo é: Senhor, nós nos amamos, nos abençoa. Senhor, nós nos amamos, abre as portas para a gente casar o mais rápido possível. Não é assim? Quem quer um emprego, bate na porta da empresa e vai dizer: que se cumpra a tua vontade. Ele vai dizer: Senhor, abre, essa é a empresa. Só que pode ser perigoso. Pode ser perigoso se a vontade de Deus não se cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Vamos falar de alguns personagens. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 4. É uma história bem conhecida. No texto que nós vamos ler, nós vamos nos deparar com alguém que rejeitou a vontade de Deus. Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Você está vendo aqui? Alguém que fugiu da vontade de Deus. Queridos, versículo número 4 nos dá um retrato do que acontece com quem foge da vontade de Deus. Tem muita gente se arrebentando por aí.
Neste caso era um barco. Em outros casos é a própria vida da pessoa. Casamentos, famílias. Tem muitas pessoas enfrentando tempestades por aí, porque estão fugindo da vontade de Deus. Jonas foi um desses, que recebendo uma direção da vontade de Deus, para ele e para aquela cidade chamada Nínive, ele fugiu para outro lugar. Diga misericórdia. Mas a benevolência de Deus, ela estava querendo alcançar a cidade de Nínive. E lá em Jonas capítulo 3, nós vemos o texto dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Ou seja, mais uma chance. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu dou para você. E Jonas obedeceu. Diga glória a Deus. Dessa vez, versículo 3: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Ou seja, num primeiro momento, Jonas fugiu da vontade de Deus. Mas num segundo momento, ele atendeu à vontade de Deus e a graça do Senhor alcançou a cidade de Nínive. Você pode estudar um pouco mais sobre essa história para você entender um pouco melhor todo o processo. Mas estou mostrando para você 2 realidades na vida de Jonas. A primeira realidade, onde ele fugiu da ordem, da vontade do Senhor e viveu situações perigosas. Mas em uma segunda instância, ele ouve a mesma ordem e caminha na vontade do Senhor, e é cumprida a vontade de Deus na cidade de Nínive. Ou seja, uma desobediência minha e sua à vontade de Deus pode prejudicar uma cidade inteira. Pode prejudicar uma família inteira. Pode prejudicar uma igreja inteira. E assim sucessivamente. Ele sabia da vontade de Deus, que era pregar em Nínive. Mas a vontade dele era completamente diferente. Ele fugiu e a consequência foi uma grande tempestade e um período de escuridão. A vontade de Deus, no final, prevaleceu. A obediência nos livra de tempestades desnecessárias. Diga comigo: a obediência me livra de tempestades desnecessárias. Irmãos, tem tanta gente vivendo catástrofes, tempestades desnecessárias. Bastava obedecer, bastava se enquadrar na vontade de Deus. Essa história nos lembra que rejeitar a vontade de Deus pode nos levar a lugares sombrios, mas também revela a infinita paciência e misericórdia de Deus, que nos dá uma segunda, e na verdade não é a segunda, nos dá uma nova chance. A graça, a misericórdia, a benevolência do Senhor nos dá uma nova chance. Só que eu já falei muitas vezes aqui que essas chances de Deus têm fim, né? A graça tem fim. Onde é que está o exemplo disso? Lá na arca de Noé. Um dia a porta se fechou e não pôde mais se abrir. Quero falar para você de um outro personagem que rejeitou a vontade de Deus: o jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, conta a história desse jovem rico. A história do jovem rico é um dos exemplos mais comoventes de rejeição. Ele se aproximou de Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu que ele deveria
guardar os mandamentos. O jovem afirmou que já guardava desde a juventude. Jesus, então, olhando para ele com amor, propôs um desafio final: vende tudo o que tem, dar aos pobres e me segue. Essa era a vontade do Senhor para a vida daquele jovem naquele momento. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Queridos, o jovem rico, ele alcançou a oportunidade de ser um seguidor direto de Jesus. Não sei se um dos 12 ou um dos 70, mas o próprio Jesus olhou para aquele jovem e disse assim: me segue, seja um dos meus seguidores. Se depois de 2000 anos, irmãos, nós estamos seguindo a Jesus e para nós é uma honra e um privilégio, imagina segui-lo de forma literal, física, que foi o convite que ele fez para aquele jovem. Só que o que é que diz a história? Ele rejeitou o convite. Ele rejeitou a vontade de Deus para a vida dele nesse momento. Agora presta atenção. A reação do jovem não foi de raiva, não foi de desobediência, mas de tristeza. Foi de tristeza. O texto bíblico diz que ele se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele tinha muitas posses. Ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A vontade de Deus em ser seguido de forma radical e sem apegos era algo que ele não estava disposto a aceitar. Ele preferiu suas riquezas. Essa história nos ensina que a rejeição à vontade de Deus nem sempre é um ato de maldade. Amém? A rejeição à vontade de Deus nem sempre é um ato de maldade, mas pode ser um resultado de um apego a algo que se tornou mais importante que o próprio Deus. Diga misericórdia. É um apego a algo que se tornou mais importante que o próprio Deus. Como? Riquezas, bens, conforto. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo que nos impede de seguir a vontade divina. Tem gente que coloca um cônjuge acima de Deus. Tem gente que coloca um filho acima de Deus. Um emprego, uma profissão, um sentimento natural, e assim sucessivamente. Neste caso, o jovem rico olhou para a sua riqueza e pensou assim: é muita coisa para me desfazer, dar aos pobres e seguir Jesus. E ele saiu triste, rejeitando a vontade de Deus para a vida dele e rejeitando o convite de Jesus. Quando a minha sogra começou a caminhar com Deus, o meu sogro, ainda não entendendo o agir do Senhor, ainda entregue a certos vícios, como o da bebida, um dia ele chegou para minha sogra e disse assim: Ziza, hoje você vai escolher ou eu ou o teu Deus. Tem muitas mulheres aqui casadas. Se você já passou por isso, você não está só nessa caminhada, viu? Minha sogra também passou. Ziza, tu vai ter que escolher ou eu ou o teu Deus. Ela olhou para ele e disse assim: de Jesus, já está escolhido. Eu não largo meu Deus por nada nesse mundo. E na mesma horinha ele disse assim: ó, tá bom, amor. Você está vendo a afronta, irmãos? As propostas que nós recebemos. O jovem rico também recebeu. A minha sogra também recebeu.
eu e você também recebemos de alguma forma algumas propostas para remover Deus do lugar que é dele, para rejeitar a vontade de Deus e viver o projeto lindo que Ele tem para nós. Falando de um outro que rejeitou a vontade de Deus, Caifás e o Sinédrio, e todo aquele grupo ali de pessoas, que quando eu observo, irmãos, a história do Sinédrio, de Anás, de Caifás, dos escribas, dos fariseus, dos essênios, quando eu olho para esse cenário, eles eram as pessoas que representavam Deus na terra. Quem mais tinha que reconhecer a figura do Filho de Deus sobre a terra, do Messias, eram eles. A primeira pessoa que era para reconhecer o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, eram esse povo. Era para olhar para Jesus e dizer assim: é Ele, o homem chegou. Vamos nos unir aqui e levantar o reino de Deus sobre a terra. Mas não, eles olham para Jesus e contemplam Jesus como uma ameaça. Ele está curando, Ele está pregando, Ele está amando, Ele está arrastando multidões. Ele é uma ameaça para a nossa caminhada. Ele é uma ameaça para a nossa reputação. Ele é uma ameaça para o nosso estilo de vida. É melhor nós matá-lo. Foi isso que eles fizeram. Dentro do processo arquitetônico de matar Jesus, eles estavam no centro desse projeto. E dessa forma eles rejeitaram a vontade de Deus para a vida deles. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus veio para eles e foi rejeitado. Diga: Senhor, me ajuda a não rejeitar a tua vontade para a minha vida. Embora eu não entenda, embora eu não compreenda, mas que se cumpra toda a tua boa vontade na minha vida. Amém? Eita glória! Tem certeza, irmão, desse amém? Trouxe para vocês algumas pessoas que rejeitaram a vontade de Deus, mas eu também quero trazer alguns que aceitaram ela. Dentre eles está Eliseu. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 em diante. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou. Presta atenção no versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Presta atenção. Quem eram os bois? Equipamento de trabalho de Eliseu. Eliseu pega os bois e mata. Queima o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu para o povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Queridos, o que esse texto quer dizer? Que Eliseu se deparou com a vontade de Deus para a vida dele, através do chamado do profeta Elias. E quando Eliseu recebeu o chamado, ele não hesitou, ele não pensou duas vezes, ele disse sim ao chamado. Mas antes de dizer sim ao chamado e caminhar com o seu futuro discipulador Elias,
ele faz duas coisas muito fortes de quem toma uma decisão séria. Ele mata os bois, que são seus equipamentos de trabalho. Ele queima as carruagens, que também são seus equipamentos de trabalho. E assa a carne, e cozinha e dá para o povo comer. E depois segue o projeto de Deus para a vida dele. Pastor Carlos, o que isso significa? Significa que ele tomou uma decisão séria na vida dele. E ele se desfez da sua profissão, para que ele não corresse o risco de olhar para trás. Queridos, quando alguém toma uma decisão séria de servir a Deus verdadeiramente, precisa fazer como Eliseu. Agora preste atenção. Deus não está querendo que você queime a sua empresa, se desfaça da sua empresa, se desfaça da sua profissão, não. O que a Bíblia quer dizer com a atitude de Eliseu é que ele tomou uma atitude verdadeira e de coração. Tem gente que toma uma decisão para servir a Deus e fica olhando para trás. Não sei se eu continuo ou se eu volto. Não sei se eu continuo ou se eu volto para o Egito, se eu volto para aquela minha vida. Eu não sei se está melhor aqui na igreja ou se está melhor lá na balada. Eu não sei se está melhor servindo a Deus ou se era melhor sem Ele. Tem gente que vive nessa incógnita, olha para Deus e olha para o mundo. Assim como os israelitas no deserto, rumo a Canaã, eles olhavam para Canaã, mas ao mesmo tempo lembrava da cebola e do alho do Egito. Moisés, como é que tu faz um negócio desse? Tanta cebola gostosa no Egito. Eu digo, cebola? Pai amado. E nós aqui morrendo de fome, Moisés. E eu estou lembrando aqui com água na boca das cebolas. Tem gente que é desse jeito na presença de Deus, irmãos. Eliseu cortou de uma vez por todas. Eu estou decidido a servir a Deus. E é isso que eu quero para o resto da minha vida. Que se cumpra a vontade de Deus. Quem é você? Quando diz respeito à vontade de Deus, você é um jovem rico? Ou você é um Eliseu? Quem sou eu? Diante da vontade de Deus. Quem é você? Quem somos nós? Maria. Lucas capítulo 1, verso 38. O anjo Gabriel chega para Maria e traz a vontade de Deus para a vida dela. Você conhece a história. Maria, agraciada és tu dentre as mulheres. Você dará à luz a um filho. E o propósito desse filho é este. Maria olha para Gabriel e diz assim, mas como assim, se eu sou virgem? E o anjo traz a mensagem para ela, traz a vontade de Deus para a vida dela, irmãos. Uma virgem, uma adolescente, prestes a se casar com José. Versículo 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Em outras palavras, Maria olha para Gabriel, com certeza ainda se tremendo. Meu Deus, que história é essa? Como é que eu vou estar grávida sem ter relação com homem algum? E outra, eu serei grávida do Salvador da humanidade, do Messias. Irmãos, imagina uma adolescente recebendo uma proposta dessa, recebendo uma mensagem como essa. Mas Maria olha para Gabriel e diz, que se cumpra a vontade do Senhor. Será se Maria imaginou em rápidos pensamentos a loucura que ia ser a vida dela, irmãos? Provavelmente. Olha, Gabriel, é um projeto muito grande. E eu me sinto honrada. Mas a minha vida vai dar uma virada doida aí, hein? Vai ser uma honra, mas vai ser um auê também.
Mas mesmo sabendo disso, ela diz: que se cumpra conforme a vontade de Deus. O que você faria no lugar de Maria? Tem gente que avalia 10 vezes, 50. E depois de avaliar 50 vezes, diz assim: vai dar para mim não. Pode procurar outro por aí. É muito pesado para mim, dá não. Paulo, Atos capítulo 21, versículo 10 em diante. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que tal, irmãos? Alguém recebe uma palavra profética que diz: se você for para Jerusalém, você vai ser amarrado, açoitado e morto. E a pessoa olha para o mensageiro e diz assim: tudo bem. O que você faria no lugar de Paulo? Provavelmente eu e você faríamos o sinal da cruz e seguiríamos o sentido oposto de Jerusalém. Jerusalém está para onde, meu querido? Está para cá. Pois eu estou indo, tchau. Mas Paulo olha para a mensagem e diz assim: tudo bem. Os discípulos de Paulo arrancam os cabelos, parafraseando aqui, e diz assim: Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. E ele ainda reclama com o povo: vocês criam vergonha. Eu estou bem, gente. Está tudo bem. Irmãos, como é que alguém pode dizer que se cumpra a vontade de Deus? Eu estou indo lá e lá eu vou apanhar, oh glória. Que se cumpra a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Eu vou ser preso, né? Oh aleluia, que se cumpra a vontade do Senhor. Vão me matar também, vão, oh glória. Irmãos, quem em sã consciência faz isso? Só alguém cheio do Espírito Santo, que entende o que é a vontade de Deus e diz sim para ela, independente de qualquer coisa. Agora eu te pergunto, compara, irmãos, compara a vida de uma pessoa como Paulo, de uma pessoa como Eliseu, de uma pessoa como Maria, com a minha e com a sua. A decisão que esse povo tinha que tomar, as entregas que esse povo tinha que fazer. E muita gente hoje abandonando a presença de Deus, a casa de Deus e a fé em Deus, por coisinhas banais. Porque o outro sentou na cadeira do outro, o meu que sentou na minha cadeira, eu vou sair da igreja. Para você ver, irmãos, quando a gente vai para a Bíblia e entende um pouco da história desse povo daquela época e compara conosco hoje, dá vergonha. Se Deus desse a oportunidade para Paulo enxergar os cristãos de hoje, irmãos, ele ia morrer de vergonha. Versículo 14 de Atos 21. Os discípulos dizendo: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Mas eles tentaram fazer Paulo mudar de ideia. Paulo, não vá. Paulo, não vá.
E uma vez não tendo êxito nisso, disseram: seja feita a vontade do Senhor. Se é para você ser preso, que seja. Se é para você apanhar, que seja. Se é para você morrer ali, que seja. Alguém que entendeu que a vontade de Deus está acima de ser açoitado. A vontade de Deus está acima de ser preso. E a vontade de Deus está acima da nossa própria vida. A vontade de Deus, queridos, ela precisa estar acima da nossa própria vida. Foi o que essas pessoas passaram. E é o que de fato é. Quero falar para você de mais um personagem que disse sim para a vontade do Senhor. O próprio Jesus, Filho de Deus. Não há um exemplo maior de submissão à vontade de Deus do que Jesus no jardim do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de moer. Ele sabia a dor e o sofrimento que aguardava. E ele orou: Abba, collecte quero, en querec, queste quer meni, aquelaxfa, leruaidi laxfa. Essa é parte da oração em aramaico que Jesus fez lá no Getsêmani, quando ele disse: Pai, o Senhor pode tudo, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, o próprio Jesus, ele indagou o Pai sobre o que viria sobre ele, que era um cálice. Só a história do cálice gera uma outra ministração que a gente traz depois, tá bom? Então Jesus olha para Deus e diz assim: isso aqui vai ser pesado, hein? Se tivesse uma outra forma aí, vai ser doloroso. Não queria passar não. Verifica aí alguma coisa. Irmãos, agora imagina alguém falando isso, suando sangue. Suando sangue, de tanta pressão, por entender o que aguardava ele. E sabe o que mais? Jesus, ele tinha o poder de dizer assim: Senhor, eu estou subindo, Pai, eu estou subindo agora, e quando eu chegar aí nós vamos ver outra estratégia, essa aqui eu estou fora. Ele tinha esse poder, irmãos. Jesus era o unigênito, Filho de Deus, ele podia fazer isso, e o Pai o receberia. Mas sabe de uma coisa? Ele já tinha combinado isso com Deus lá em cima. Já era um combinado deles. Ele apenas estava expressando a realidade que ele estava vivendo. Algo doloroso, uma pressão terrível. Mas ainda diante dessa pressão, ainda entendendo o que aguardava ele olha para o Pai e diz assim: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aquilo que o Senhor já decidiu que vai ser, aquilo que o Senhor já decidiu que vai ser, que seja. Não vai ser interessante para mim, mas que seja feita a tua vontade. Vai ser doloroso, mas que seja feita a tua vontade. A pressão já está grande agora, mas que seja feita a tua vontade. Queridos, nós também precisamos entender que a vontade de Deus para nós é a melhor coisa na nossa vida. Por mais que doa, por mais que seja incompreensível, Ele sabe o que está fazendo. Isaías 53:10.
vai falar do sentimento de Deus sobre a morte de Jesus na cruz. E você sabe qual foi o sentimento de Deus, do Pai, com a morte de Jesus na cruz? Isaías 53, verso 10, a Bíblia diz assim: Deus amou moer a Jesus. Deus amou moer a Jesus. Não é à toa que Getsêmani significa o lugar da prensa, o lugar que moe alguém. Deus amou moer a Jesus. Sabe por quê? Porque moendo a Jesus, Ele estava trabalhando o remédio que cura a minha e a tua dor. Moendo a Jesus, Ele estava trabalhando algo que traria a minha e a tua libertação. Moendo a Jesus, Ele estava gerando o perdão dos nossos pecados. E moendo a Jesus, Ele estava plantando um filho para colher bilhões de filhos na terra. Deus amou moer a Jesus, era a vontade dEle. Se Jesus não morresse, se Jesus não fosse para a cruz, eu e você teríamos que ir, e nós não daríamos conta, e nem resolveria a situação. Foi necessário, foi doloroso, foi terrível, mas foi necessário o cumprimento da vontade de Deus, através da vida de Jesus, para que a bênção da salvação chegasse a mim e a você. A vontade de Deus, ela precisa vir em primeiro lugar. Deus tem uma perspectiva completa. Nós vemos apenas um pequeno pedaço do quebra-cabeça. Deus vê a imagem inteira. Lembra que eu disse? A gente só vê uma peça do quebra-cabeça, e Deus vê a imagem completa, todos os pixels. Enquanto a gente enxerga um pixel, o Senhor enxerga a imagem nítida, em 8K, Full HD. Ele sabe o que está fazendo. Nem sempre Ele mostra a imagem completa para nós. Ele mostra um pixel e diz assim: confia em mim. Mas muitas pessoas estão feridas, porque elas querem enxergar a imagem completa. Elas querem que seja feito como elas querem, da forma que elas querem, na hora que elas querem. Ele conhece o futuro e sabe o que é melhor para nós. Sim ou não? Mesmo que a situação pareça desfavorável, a vontade de Deus não se trata apenas de nos dar bênçãos, mas de nos moldar e nos transformar à imagem de Cristo. Presta atenção aqui, irmão, isso é forte. A vontade de Deus não é só para nos dar bênção. A vontade de Deus também inclui um tratamento nas nossas vidas. Inclui um tratamento. Enquanto Deus vai trabalhando, Ele vai tratando algo na minha e na sua vida. Se eu caísse de paraquedas onde eu estou hoje, as minhas ações seriam terríveis. Se Deus não tivesse me tratado desde quando eu comecei um relacionamento com Ele, quem eu seria hoje? Se Deus tivesse só me abençoando, irmãos, a minha vida toda, e não me tratando, quem eu seria hoje? Eu seria um monstro. Se nos tratando, nós já somos do jeito que somos. Imagine se o tratamento dele não nos alcançar. O sofrimento e as dificuldades, quando aceitamos a vontade de Deus, produzem resiliência, paciência e fé. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Quando nos submetemos à sua vontade, encontramos a paz que o mundo não pode dar.
sabendo que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Ele está trabalhando. Às vezes a gente não vê, tem agir de Deus que a gente não vê, mas Ele está trabalhando. A gente às vezes não contempla, não sente, não ouve, não enxerga, mas Ele está lá fazendo alguma coisa para nos abençoar, entregando algo, e dentre esses entregar, trazendo um tratamento que nós necessitamos. Glória a Deus. Ministério de Louvor pode subir, por favor, para a gente caminhar para o encerramento. Queridos, na oração do Pai Nosso, nós precisamos de fato analisar o peso dessa oração quando dizemos: seja feita a tua vontade. De fato você está preparado para a vontade de Deus? Se a vontade de Deus literal vier e te alcançar, você está preparado para isso? Independente do que aconteça? Uma vez uma mãe chegou para mim e disse assim: eu estou orando pela convenção dos meus filhos. Eu disse a ela: e o Senhor vai honrar a sua oração, mas a senhora está preparada? Ela disse assim: para quê? Para o cumprimento da vontade de Deus. Como assim? Digo, me ouça. Queridos, quando uma mãe ora pela conversão dos filhos, Deus ouve essa oração? Ah, ouve. Quando Deus ouve essa oração, o filho atende? Não sabemos. Deus toca no filho para ele caminhar para Jesus? Toca. Mas ele caminha? Nem sempre. A mãe continua orando? Sim. Deus continua ouvindo e tocando? Sim. Mas o segundo toque de Deus já é diferente. O terceiro toque de Deus é diferente. O quarto toque de Deus é diferente. E assim sucessivamente. Quando eu oro e digo: Senhor, toca em alguém para ele caminhar para a tua presença, ele vai tocar. E se a pessoa não caminhar, ele vai tocar de forma diferente. E esse diferente pode ser com dor. Esse diferente pode ser terrível. E eu perguntei para a mãe: você está preparada para a vontade de Deus, uma vez que ela se cumprir na vida dos seus filhos? Ela ficou temerosa, mas disse: estou. Seja como for, eu quero meus filhos na presença de Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente, ao pedir algo para Deus, a gente pensa que vai acontecer do jeitinho que a gente quer, às mil maravilhas, e não é assim que acontece. Eu não estou aqui para amedrontá-los, eu estou aqui para ser realista. Esse é o meu papel enquanto líder. Eu nunca vou maquiar uma mensagem para você, nunca. A minha missão é ser realista, para que eu e você entendamos de fato quem é Deus, o que é a Bíblia e o que é que acontece nas entrelinhas. Fique de pé no seu lugar, por favor. O que em sua vida você tem tentado controlar? Quais são os Nínives que você tem fugido? Quais são os Getsêmanes que você tem evitado? Pensa aí. Entregue o controle a Deus. Confie que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Ao nos submetermos à vontade de Deus, Ele nos guiará a um destino
muito mais glorioso do que qualquer um que poderíamos planejar por nós mesmos. E mais uma vez eu te digo, Ele é Deus soberano e Ele sabe o que está fazendo. A vontade dEle para mim e para você, de fato, é boa, agradável e perfeita. 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente aderindo à vontade de Deus pode permanecer para sempre. Fale com o Senhor. Levante a sua voz de oração e adoração nesse lugar.